Isso. Tá. A gente vai falar de notação de Dirac seguindo mais ou menos o que o Cointanude faz no capítulo 2. Tem um capítulo 1, esse capítulo 1 ele é bem físico mesmo, ele te dá alguma noção intuitiva sobre o que está acontecendo com as funções de onda, que é a função de onda probabilística, ele dá uma noção de transformada de Fourier para a representação de momento, mas ele faz tudo isso por cima para você ter alguma noção intuitiva do negócio. A gente vai pular ele, a gente vai começar pelo capítulo 2, que é um capítulo de matemática, só matemática mesmo, já tendo em mente que as nossas funções de onda elas têm que representar ondas de probabilidade e tudo mais, e a gente vai começar por aí. A gente vai começar pela notação de Dirac, pela matemática envolvendo isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir um espaço vetorial F. Esse espaço vetorial F, vamos lá, espaço F. Ele vai ser basicamente L2, que é o espaço das funções quadradas integrais, só que ele tem algumas restrições de continuidade. Vou botar aqui mais continuidade. O próprio Cointanude ele não fala exatamente quais são essas questões de continuidade, e se ele não fala, eu provavelmente acredito que não é a coisa mais simples do mundo, porque o Coin é bem formal. Mas é óbvio que algumas coisas têm que ser satisfeitas, como a continuidade da própria função de onda, e por causa dos elementos desse espaço F e tudo mais. Então a gente vai colocar L2 mais continuidade aqui, bem por cima. Isso aqui é um espaço de Hilbert, e os nossos elementos eles vão ser, então, a gente pode denotar por psi de R, ou psi de x em uma dimensão. Bom, e aí eles são elementos que pertencem a esse espaço F. Perfeito. A partir daqui a gente vai definir um outro espaço, que a gente vai chamar de espaço εr. Ele é definido a partir de uma relação 1 para 1 desse espaço de cima. Ele é um espaço necessariamente isomorfo. E aí a primeira coisa que você pode falar é por que definir isso. E já vai ficar claro por que é mais interessante trabalhar com isso aqui. Então esse aqui é o que a gente chama de espaço de uma partícula. É espaço de uma partícula. É o espaço de uma partícula. E aí como que a gente vai denotar os elementos desse espaço? A gente vai denotar com isso aqui, e isso aqui é algum símbolo de distinção. Algum símbolo de distinção. Isso quer dizer que não precisa necessariamente ser, sei lá, uma letra, pode ser um símbolo como uma setinha para cima, pode ser um símbolo como uma setinha para baixo, pode ser bom, o que eu quiser, assim, ele é um símbolo de distinção, assim, é basicamente isso. Então a gente denota essas coisas por isso aqui, e a gente segue fazendo, basicamente a definição formal dele é que esse elemento aqui, psi, ele existe nesse espaço se ele tiver um correspondente psi de R. Isso aqui é a definição dele, porque a gente está fazendo uma relação 1 para 1 desse aqui de cima. Beleza? Mas é importante que eles são isomorfos, mas eles não são iguais. Isso aqui é muito importante, eles são isomorfos, mas não iguais. Digamos que eu pegue, por exemplo, esse psi de R, o conjunto de todos os psi de R. Isso aqui. A gente tem todos os conjuntos de psi de R. Eu vou aplicar uma transformada de Fourier nisso aqui. A transformada de Fourier, vou escrever aqui T só, ela vai gerar um psi barra de P. E existe uma relação 1 para 1 desse com esse aqui, certo? Tem uma relação 1 para 1 desse com esse aqui. Esse aqui tem uma relação 1 para 1 desse aqui, então esse aqui também tem uma relação 1 para 1 com esse aqui. Então, o que você percebe, na verdade, é que isso aqui não carrega nenhuma dependência em R. Isso aqui também não vai, quando eu fizer isso aqui em relação a isso aqui, eles não vão carregar nenhuma dependência em P. O que isso quer dizer? Isso aqui ele é um elemento abstrato. É um elemento abstrato que a princípio não tem dependência em R e a princípio também não tem dependência em P.
isso é muito interessante, porque eu não preciso escolher uma representação de R ou de P para denotar esse elemento abstrato aqui. É por isso que a gente introduz ele, porque por causa dessas transformações e outras possíveis transformações que a gente poderia fazer. Então a ideia é tipo, ele vai representar um estado Isso. em qualquer grandeza que você queira Medir. em geral, a menos de uma transformação. Essa é a ideia. Você quer dizer que ele representa um estado? Porque, tipo, ali quando você está fazendo psi de R Isso. e psi de P, R e P é o que eu tô pensando, é momento e posição. Mas então, poderia ser, eu sim. coloquei casual, mas poderia ser qualquer Mas aí então transformação. quer dizer, tipo, você pensa em toda essa classe de todos esses psis como Isso. equivalente através dessa relação de ter uma transformação. O que você pode pensar pode falar. Não, era só eu falando mesmo. O que você pode pensar, por exemplo, você tem esse espaço aqui, A, B. Os elementos A, B, sim. E tem também, isso aqui é isomorfo sei lá, CD aqui. Os linhas são isomorfos das colunas. Tipo, em algum momento em álgebra linear você vê isso. As linhas são isomorfas das colunas. Mas isso aqui não é isso aqui. São coisas diferentes, apesar de elas serem isomorfas. É a mesma coisa isso aqui. Isso aqui não é isso aqui. Mas eles têm uma relação 1 para 1, e a diferença principal é que isso aqui não carrega, apesar de ter uma relação 1 para 1, isso aqui é um elemento abstrato que não carrega nenhuma dependência em R. Então, peraí, então o espaço ER, ele tem meio que a função pura sem você determinar um estado. Quando você aplica uma transformada de Fourier nele, você meio que escolhe uma base de medida que você quer fazer, assim? Isso. Ah, tá, entendi. Na verdade, assim, isso aqui a gente vai se adiantar um pouco, mas quando eu projetar psi em x, isso aqui vai dar psi de x. Caramba, isso aqui vai dar psi de x. E a gente vai ver isso depois, isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem. Não é possível. Enfim. Esse é o da mesa. Deixa nada. Tá. Agora a gente tem que falar do espaço dual. É importante. Falar do espaço dual. A gente vai denotar o espaço dual por εl estrela. E um elemento do espaço dual vai ser denotado. Eu esqueci de falar, mas acho que vocês já sabem, isso aqui é chamado de um cat. É o nome daquele grupo de extensão lá, né? Acho que é por isso, né? Isso aqui, os elementos desse espaço dual epsilon vão ser chamados de bras. Vão ser chamados de bras. Aqui, novamente, a gente tem algum símbolo de distinção. Algum símbolo. Certo. Eles são mas o que é epsilon? Qualquer elemento de epsilon é um funcional linear xi. Isso aqui representa um funcional, vou botar até um xi aqui dessa vez, mas um funcional linear xi. O que é esse xi? Esse xi, ele vai receber um ket, então ele vai receber um elemento de epsilon r, e ele vai mapear isso para qualquer número complexo. Aí, se você lembrar das aulas de álgebra linear, você consegue fazer um monte de conta, mostrar que todos os QCs, o conjunto de todos os QCs, formam um espaço vetorial fechado. Bom, você vai lá na álgebra linear, pesquisa por espaço dual, mostra que isso aqui tudo é um espaço vetorial bonitinho e tudo certo. Só que acontece que, tipicamente em álgebra linear, mesmo quando você faz em L2, as coisas são em L2 bonitinho, você tem um isomorfismo. Epsilon é estrela, normalmente é isomorfo a epsilon r. Isso não é o caso, mas é praticamente o caso, como a gente vai ver. Certo. Isso. Eu esqueci de falar uma questão de notação, uma notação típica disso aqui, que é a aplicação de xi. Então, a notação aqui, aplicar xi em psi, a gente chama isso de psi e psi. Isso aí é a definição, é a notação de aplicar um funcional linear. A gente tem uma falha no isomorfismo aqui, e isso que é
um tanto quanto interessante. A gente tem uma falha no isomorfismo, e é isso que eu vou discutir brevemente. Isso aqui dá uma gigantesca discussão, mas vamos lá. Imaginemos esse funcional linear. Agora a gente vai voltar para F, tomar uma representação aqui só para facilitar. Imaginemos que a gente vai fazer esse funcional linear, esse D3R. Se a gente aplicar D3R, delta 3 de R. Isso aqui é um funcional linear, que vai agir sobre um psi de R. Certo? Funcional linear. Quanto dá isso aqui? O que é esse delta? O delta de Dirac. Vocês não conhecem? Sim, sim. Tá. Delta de Dirac. Isso aqui é uma integral de volume. Todo espaço. Ah, só... Calma aí. Esse delta de Dirac, ele tá fora da integral? Não. Ele tá Isso multiplicando a aqui... integral ou ele tá sendo integrado? Isso é uma notação típica de mecânica quântica, em física em geral, que você bota a integral, aí você, logo depois da integral, você bota a variável que você está integrando e tudo que vem depois está sendo integrado. Nossa. Isso é a notação típica. Vamos lá, como é que é? Você coloca o integrando fora da integral? Sim. Como é que fica? Então, na forma, então é só a integral de psi... Essa integral tá gente sobre tudo isso aqui. Tá. É só pra, tipo, ficar mais difícil de entender. Não, é porque quando você faz isso aqui, você entende a integral como um operador. Ela opera sobre tudo que vem depois. Ok, tá. E uma pergunta. O delta de Dirac cubo, ele é uma função impulso tridimensional? Tá. Ela é... Se eu não me engano, ela é delta x, delta y, delta z. Tá, ok. Que essas coisas são muito estranhas pra gente que não tem física. Isso aqui é muito... Isso aqui... Acho que mais do que quântica, você acaba usando muito isso aqui em eletromagnética. Mas quântica é padrão também. Enfim. Isso aqui dá psi de zero. Correto. Agora, então isso aqui é um funcional linear perfeitamente válido. Concorda? Perdão, por que dá psi de zero? Não entendi. De onde que é isso? Do delta de Dirac. Do delta de Dirac. A definição do delta de Dirac. Tem o delta de Dirac que diz isso aqui. Ah, tá, ok. Tá. Nossa. Ah, tá, ok. É que essa notação de integral Que eu é misturei. confuso pra mim, essa notação de integral. Mas basicamente. Certo, não, beleza. Certo. Então isso aqui é um perfeito funcional linear válido, certo? O que acontece é que eu vou tentar achar um correspondente desse aqui como um ket agora. Porque isso aqui funciona como um bra, certo? Você comparar, que é um funcional linear agindo sobre psi. Agora eu vou tentar achar um ket correspondente, certo? A questão é que, vamos lá, eu posso supor que o ket correspondente seja um psi de R igual a delta 3. Aí eu vou lá e eu vou ver se ele é quadrado integrável. Bonitinho, está tudo certo. Vamos lá, então é integral de D3R, delta 3R, delta 3R. Isso aqui é o quadrado, né? O quadrado dele. Isso aqui eu estou tomando conjugado, né? Definição de produto interno no espaços complexos, eu tomo conjugado. Bonitinho. Esse operador aqui vai agir sobre isso aqui, que isso aqui vai me dar delta 3 de 0. E isso aqui diverge. Isso aqui vai divergir. Isso aqui vai divergir. Então a gente tem um funcional linear em que eu não consigo achar nenhuma correspondência com o ket. A gente vê que isso aqui é impossível. Eu não consigo achar uma correspondência com o ket. Os dois principais exemplos que vão acontecer isso é a função delta de Dirac e as ondas planas. As ondas planas você também vai ter problemas desse tipo.
o que vai acontecer que a gente está vendo é que existe uma falha nesse isomorfismo em casos muito patológicos. São casos bem patológicos. E que na prática a gente não precisa se preocupar. Por quê? Uma função de onda desse tipo é uma idealização. Você não vai achar fisicamente algo que seja exatamente isso. Você vai ter que achar formatos que são muito próximos, por exemplo. Eu posso achar formatos muito acentuados aqui e tudo mais, mas eles nunca vão para infinito de verdade. Então esse infinito aqui, ele não vai ser infinito de verdade, ele vai ser um negócio finito. Pode ser muito grande, mas vai ser finito. Então, fisicamente, a gente não precisa se preocupar isso. E o que a gente faz para arrumar isso? A gente introduz um conceito chamado de ket generalizado, que ele aceita esses casos patológicos. Ele aceita os casos patológicos como idealizações apenas. Como idealizações ou limites físicos. Como limites físicos, que na verdade nunca acontecem. Então você vai ver, e é muito comum ver, escrever em livros coisas desse tipo aqui. No livro o que ele vai estar dizendo tá bom, isso aqui não pertence ao nosso espaço. Mas eu sei que eu estou dizendo que isso é um comportamento que em algum momento vai chegar próximo disso, como assim. É isso que eu estou dizendo. A generalização do ket, ela tem a ver com, então, aqui, completar o espaço não tem nada a ver, porque a gente estava falando disso na aula que ficou ruim lá, que eu falei. Eu não sei, com o termo completar espaço não é um termo que eu tenha escutado antes, então não sei exatamente o que significa. Mas se significa garantir o isomorfismo, sim. Porque como é que fala? Qual que era o problema que a gente estava tendo? Era quando você... verdade, quando a gente tá falando na outra aula lá que quando você tem, tipo assim, um espaço que existe o... Era o negócio de completar com infinito mais infinito. Mais infinito, menos infinito, lembra? Espaço projetivo? Isso. Mas isso também tem... Eu esqueci, calma aí, eu vou lembrar e depois eu faço pergunta, tá? Certo. Eu não falei, né? A hora que eu fiz esse produto interno eu percebi, eu não falei que esse L2 é um espaço de Hilbert, né? Mas acho que vocês sabem. L2. L2 é um espaço de Hilbert. Lembrei. É porque para completar o espaço de Hilbert, Isso. você pode ter algumas combinações que vão ter uma base infinita. E aí, tipo, quer dizer, o espaço de Hilbert precisa ser completo para tipo, enquadrar essas funções que têm base infinita. A gente vai falar de bases contínuas logo mais. Tá bom. Mas tipo, não sei. Eu fico em dúvida se a gente está falando da mesma coisa ou não. Depois eu vou pesquisar, então. Porque existe um negócio que a gente vai ver que se chama relação de fechamento e relação de completeza. Que são coisas distintas. Entendi. Enfim. Agora a gente tem que falar de produto interno, né? Produto interno dá pra fazer aqui embaixo. Quando a gente escreve um ket dessa forma aqui, um psi que pertence a epsilon r, e depois eu escrevo um bra dessa forma, o que eu quero dizer? Qual é a relação? Eu defino que o funcional linear, por convenção mesmo, não teria nenhum motivo possível, eu defino por convenção que esse funcional linear é tal que seja um produto interno. Isso é definido e isso resolve as definições principais que a gente tem que fazer de cats e braço. Acho que é isso. Feito isso, fomos rápido. Agora a gente precisa definir operadores que agem sobre esse epsilon r. Vamos definir. Eu vou pra cá ou para? Continua aí por causa da câmera. Por causa da câmera é melhor fazer aqui. Tá, vou pagar aqui. Certo.
Agora a gente tem que falar de operadores. Operadores. A gente vai falar de operadores em específico lineares, porque tudo é linear. Aqui eu vou deixar aqui lineares. O que vai ser um operador? Vai ser o operador A, ele recebe um psi e mapeia para um psilinho. Então, ambos dentro do espaço. É isso que faz um operador. E bom, ele é linear. O que é linear? Definição de linear, só para deixar claro, é que aplicar A em lambda 1, um psi 1, mais lambda 2, um psi 2, tem que ser igual a lambda 1, a psi 1, mais lambda 2, a psi 2. Isso que é a definição de um operador linear. Agora a gente define algumas coisas, que é o produto de operadores. Que é o produto. O que é isso aqui? A gente definimos como A, B, C. Eu acho que talvez não esteja claro porque eu preciso definir isso. Eu defini A agindo em cat psi. A agindo em operador B não está definido. Isso aqui não está definido. A princípio isso não está definido. Agora quando eu falo que isso aqui é igual, por definição, a isso aqui está bem definido, porque B em psi gera um cat psilinha e A age em psilinha. Então eu preciso passar por essa definição, apesar de que às vezes, pela primeira vez que eu li isso aqui eu não vi porque era óbvio eu ter que definir isso. Mas eu preciso definir porque eu defini o operador agindo sobre psi. É basicamente isso. Não seria porque o A e o B eles não comutam, então essa multiplicação ela tem que ser nessa ordem, né? A, não, B... sim, é uma questão de ordem. Essa questão de ordem é outra questão. Ah, tá. A questão é que aqui tem um parênteses. Uhum. Ah, tá. A princípio a operação Entendi. A operação no parênteses não está... Isso, a princípio a operação do parênteses não está definida. Uhum. Eu defini ela agora Uhum. de forma que isso aqui seja válido. Isso aqui é uma definição. O que mais? O comutador ele é definido da seguinte forma. Muito útil, vai aparecer até não poder mais, que A comutador B é igual a AB menos BA. E não tem motivo para digitar isso aqui como útil, porque isso aqui é uma definição arbitrária aqui. Enfim. E também tem um outro computador. Ele não é tão usual no início de mecânica quântica. Muito útil com operadores de criação e distribuição fermiônicos, mas não está longe disso. Mas ele é muito útil. O anticomputador é AB, é com essas chaves. Ele é AB mais BA. É interessante que é igual a computador de anticomputador de BA. Próxima coisa. Qual que é desse nome aí de computador? De onde que vem isso aí? Tem, O nome do computador? O que isso tem a ver com comutatividade? Tá. O que... Primeiro, E são o de duas baixo tem perguntas alguma coisa a ver com anticomutatividade. São duas perguntas distintas. A resposta primeira é que o computador vem da mecânica clássica, que existia um negócio chamado parênteses de Poisson. Você promove os parênteses de Poisson a computadores que fazem isso aqui. Você promove eles a computadores e você tira a mecânica quântica inteira disso. É daí que vem o computador. Agora, o que o computador tem a ver com comutação é que se esse computador for zero, se o computador for zero, então se A, B igual a zero, isso implica que AB igual a BA. Então eu posso trocar a ordem. A ordem troca. E aí, se AB mais BA for zero, A B vai ser igual a menos BA. Isso, é anticomutação. Anticomutação. Isso, exatamente. Nossa, o livro do Nielsen passa, tipo, quase nada, assim.
Isso vai aparecer mesmo? Tipo, Aparece o G ali na parte lá. Não, com o computador você não faz nada sem computador. É. A gente, computador demorou pra aparecer. Eu vi faz um pouco tempo atrás que aparecesse em conta, porque eu tô mexendo com Frames. Mas, mas o computador você não faz nada. Porque quando você for calcular a evolução temporal de médias, o computador vai aparecer. O principal, ele aparece em todo canto. Todo canto. Para diagonalizar, você vai procurar por coisas cujo computador dá um zero, enfim. Agora a gente vai definir como um operador age em Bra. Operadores em Bra. Em Bra. E agora a gente está numa questão bem parecida aqui. Bem parecida aqui. Se a gente tem, sei lá, Φ A. Φ A. Se isso aqui não está definido, pelos mesmos motivos. A age em Psi. O que é isso aqui? Isso aqui não está definido. Não está definido. Então, eu defino isso como Φ A Psi. Fechou? E aí, qual é a notação que eu vou usar para isso? A notação simplificada. Já que eu defini isso aqui, eu uso a seguinte notação. Eu não preciso mais dizer aonde que eu estou aplicando esse operador. Fica assim. Mas é claro que isso aqui não é a mesma coisa. A está sendo aplicando em Psi, ou entendo tudo isso aqui como um funcional linear. Ok, isso é uma coisa. A, de nenhuma forma, A está sendo aplicado em Φ, dessa forma aqui. Isso aqui não está acontecendo. Não está acontecendo. Certo. Eu acho que isso acaba a maior parte das definições. Agora a gente segue para o operador adjunto. Quase como um tópico à parte, porque o operador adjunto é muito importante. Toda a mecânica quântica está em cima dele praticamente. O operador adjunto. Existem algumas definições equivalentes, eu vou escrevê-las. O Cohen ele parte da primeira e prova as outras, mas sei lá, eu vou escrever todas elas e aí você escolhe uma. Que a Psi, a primeira definição é a Psi igual a Psi a dagger. Eu estou definindo a dagger, a dagger é o operador junto. E a segunda definição é Φ a dagger Psi é igual a Psi a Φ. Eu particularmente gosto dessa. E por último, a outra definição é a dagger Φ Psi igual a Φ a Psi. Tá, essas são as três definições equivalentes. Sei lá, escolhe um. Na prática você vai ver que quando a gente vê conjugação hermitiana, que é o próximo tópico, você vai conseguir chegar nessa conclusão assim, de imediato. Mas é isso aí, essa é a definição. Vocês entendem a definição? Vocês querem falar algo sobre ela? É a definição. Tá. Basicamente a questão, você pode olhar aqui, é uma questão da ordem, da onde o A aplica. Se eu quiser trocar a aplicação de A em Psi para uma aplicação de A em Φ, eu inverto as coisas e boto o operador junto. Basicamente isso. E aí as propriedades que a gente precisa falar, a prova delas, sim, não é a pior prova do mundo. É algo simples, mas em particular essa primeira prova ela me deu um trabalho. Para provar, eu não vou provar, mas que a dagger é igual a A. A segunda propriedade é que lambda A dagger igual a lambda estrela conjugado a dagger. E a terceira propriedade é que A mais B dagger igual a dagger mais B dagger. E a quarta propriedade é que AB dagger igual a B A dagger e
Ô, cara. B dagger, A dagger. Ah, Isso. só uma Isso. coisa. Oi. Você pode colocar um operador dentro do umbral do cat se ele estiver multiplicando também, né? Tipo, aquele A, psi ali dentro do cat, ele é a mesma Isso. coisa que... Desculpa, dentro do bra. Ele é a mesma coisa que A vezes bra psi, não é? Pera, isso aqui? É. Isso aqui, ele é A, psi, conjugado. Ah, tá. Isso aqui. Entendeu? Uhum. Eu tô aplicando A, psi e depois eu tô virando o bra. Entendeu? É isso. As provas, elas são razoavelmente fáceis, mas elas dão um pouquinho de trabalho. Sim. Principalmente a primeira, porque ela dá tipo 3 linhas, mas ela vai. Então talvez vocês consigam mais rápido que eu. Mas... aí a gente precisa... Existe uma regra prática de como lidar com isso aqui, que é a regra de conjugação hermitiana. Que é algo que você vai usar no seu dia a dia para sempre. Que é a conjugação hermitiana. A regra básica é como você vai tomar você tem uma expressão zona, um monte de coisa aqui dentro. Você quer tomar dagger dela. Dagger, enfim. O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter a ordem. Vou inverter ordem. Eu inverter a ordem de todos os elementos dentro. De multiplicado, eu inverto a ordem de todos. Aí eu troco um cat por um bra. Eu troco um cat por um bra. E eu vou trocar constantes por constante conjugado. E, obviamente, nesse caso, as constantes, elas podem... A ordem das constantes não importa, é constante ou constante. E tem mais alguma coisa, alguma regra que eu esqueci? Acho que tinha mais uma. Óbvio. Os operadores, eu troco pelos operadores dagger dele. E aí eu uso as propriedades dele. Certo. Então a gente vai fazer um exemplozinho só pra garantir. Deixa eu pegar o exemplo aqui. O que a gente vai fazer lambda u a v psi lado errado, psi tudo isso dagger. Como a gente faz? Inverte a ordem, inverte. Então vamos começar por aqui. Era um bra, vira um cat. Era um cat, vira um bra. Era um cat. Karma. Era um cat, vira um bra. Não, tem alguma coisa errada aqui. Não, é um cat vira um bra de novo, né? O V vira bra, V, A transposto. Psi, isso aqui inverte. Não, tô ficando maluco. Calma. Psi, isso aqui inverte. V, A, dagger, U, lambda estrela. Pronto. Isso. Isso aqui é a conjugação hermitiana. Aí tem a questão de um operador hermitiano. Operador hermitiano é quando A igual a dagger. A definição dele é quando A igual a dagger. Isso aqui é um operador hermitiano. Beleza. E o que mais tem que falar de operadores hermitianos? Do produto de operadores hermitianos. Digamos que A e B sejam hermitianos. Se A e B são hermitianos, AB dagger é igual a B dagger A dagger, que é igual a B A. Agora, se AB dagger é hermitiano, se AB dagger é igual a hermitiano, isso aqui é igual a B. Se AB dagger é hermitiano. Então, qual é a condição
para um produto de operadores ser hermitiano? A condição para o produto de operadores ser hermitiano é que o comutador deles seja nulo. Certo? Condição para o produto de operadores hermitianos ser hermitiano é que o produto deles seja nulo. Certo? Da parte de definições, falamos só mais uma, que é a parte de projetores. Talvez não fique óbvio, porque esse negócio é útil, mas vai ficar logo depois. Eu tô com tempo? Ou... Não, tá tranquilo. Ah, sim, vai dar 8, mas tipo, a gente começou atrasado, tipo, aqui de tempo de gravação deu tipo 35 minutos. Tranquilo. Mas qualquer coisa a gente faz no fundo depois. Sim, não, acho que vai dar tempo de sobra aí. Tá. Qual é a definição de projetores? Um projetor é um operador P, tal que P quadrado, que é igual a P, que é igual a P. Isso aqui é a definição de um projetor. Quando o projetor é dito ortogonal, ele é ortogonal se hermitiano. Então, se P dagger é igual a P. É possível mostrar... Isso aqui é a definição. Pode não ser muito óbvio por que a gente está definindo isso aqui assim ainda, mas vamos lá. Dá para mostrar que todo operador é dessa forma, eu nunca lembro o que vem embaixo, porque a gente normalmente está analisando, mas tá. Todo operador dessa forma, ele é uma soma de operadores P, uma soma de vários operadores P que são dessa forma aqui. Certo? Por quê? Vamos calcular P quadrado, né? Quanto vale P quadrado? Ele é psi, phi, psi, phi, dividido por phi, psi. Isso aqui, psi é um número, a gente definiu assim que fosse o produto interno. E mesmo se a gente não tivesse definido, ainda seria um funcional linear. Isso também seria um número. Então, phi, psi... Embaixo é o quadrado, né? É o quadrado embaixo. Ponto quadrado. Aí corta isso aqui, dividido por phi, psi. Isso aqui é igual a P. Perfeito. Agora, qual é a condição para esse negócio ser hermitiano? Se eu quiser que P dagger seja igual a P, então P dagger, ele é, inverte isso aqui, então ele é phi, psi, sobre phi, psi, phi. Eu quero forçar isso aqui a ser hermitiano. Com isso aqui, eu vou forçar ele a ser psi, phi, dividido por phi, psi. Não é muito difícil ver que a solução para isso aqui é phi igual a psi. Certo? Phi igual a psi. Então, os projetores ortogonais que a gente está buscando, os projetores ortogonais, são dessa forma aqui. Ortogonais. São dessa forma aqui. São da forma psi, psi. Agora, vocês têm alguma intuição, dividido por parlamentação? Tipicamente, você toma isso aqui como 1. Tem diz que algum caso que não é 1? Sim. Se psi não for normalizado, não é 1. Ah, tá. Sim, a gente tá aí. É que na computação quântica, pelo menos no livro, ele fala que é sempre 1, né? Porque a porcentagem do sistema sempre tem que dar 100%, sim. né? A gente tá falando de matemática ainda. Tá bom. A gente tá falando de matemática. Porque eu posso fazer outro tipo de projeção. Isso aqui é um operador. Eu posso operar de forma a projetar as coisas e projetar as coisas de forma a não manter as coisas normalizadas. Dependendo, pode até ser que eu queira fazer isso. Mas, normalmente, se isso aqui representa isso aqui representa física, se isso aqui representar algo físico, isso aqui vai ser um.
Tá. Tá, isso aqui é um projetor. E vocês entendem o que ele significa? A primeira coisa que ele faz aqui, ó, vamos atuar esse projetor num estado FI. Aqui. Ele vai dar o cache vezes o produto interno do que ele tiver. Isso. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho agora eu vou apelar para a representação setinha de vetor, tá? Imagina que eu tenho um psi aqui e que eu tenho um φ aqui. Eu estou projetando φ em psi, estou projetando ele aqui, e eu estou dizendo que ele tem a mesma direção de psi. Está acontecendo. Estou projetando. Se eu combinar vários P's desse tipo, digamos que eu tenha um conjunto, digamos um conjunto de UIs. Se eu pegar esse conjunto e montar projetores PI, da seguinte forma. Agora aqui eu vou assumir que é normalizado, tá? Se eu montar projetores assim, e depois eu somo todos os PIs, eu chamo de P-tot aqui, tá? Que é um somatório de todos os PIs. Isso aqui é uma projeção sobre esse subespaço. Isso aqui é, por definição, uma projeção sobre o subespaço. Certo? Tá, eu acho que é isso sobre projetores. Pareceu muito aleatório, talvez. Mas a gente vai falar de representações agora. E vai demorar 2 linhas para os projetores aparecerem. Então, projetores são muito importantes. Se a gente seguir para representações, a gente quer construir agora bases para esse nosso espaço. Certo? Agora é a parte mais legal para mim, até agora. A gente quer fazer representações para esse espaço e a gente precisa achar bases. Por exemplo. Só uma coisa. Esse P-tot, ele também pode ser usado para o próprio espaço inteiro, né? Então, tipo assim, se quiser calcular, porque o projetor, a medição, ela também é uma projeção, tipo, numa base, né? Sim. Então, tipo, se eu quiser fazer a probabilidade total do sistema, eu posso pegar o P-tot, tipo, das medições em cada base possível daquele sistema, né? Se for uma base, você tem que dar 1. Tem que dar 1. Tá. A gente vai... Ok, desculpa. É justamente o que a gente vai fazer agora, mas é muito bom. Eu fiz a anotação disso na última aula, tá fresco na minha cabeça. Não, muito bom, só olha. A gente vai falar de representações agora. Agora a gente vai responder parte do que você falou. Que você tinha mandado mensagem sobre bases discretas ou contínuas. A gente vai usar a seguinte anotação. Para um conjunto discreto, a gente vai usar o seguinte. Ou isso aqui era isso aqui. Ou a gente vai usar o I para um conjunto discreto. Para um conjunto contínuo, a gente vai usar W alfa. Então esse alfa é contínuo, tá? Esse I, ele é numerado, ele é numerado, contado. Assim, né? E alfa contínuo. Certo? A gente fez isso aqui. Isso aqui a gente tem um conjunto contínuo e isso aqui é um conjunto discreto com um conjunto contínuo. A gente vai forçar ele a ser ortonormal. A gente vai dizer que esse é um conjunto ortonormal. Porque quando ele não for, você faz Gram Schmidt, ele é. Tá? A gente vai dizer que ele é ortonormal. O que quer dizer que ele é ortonormal? Isso quer dizer que o I, o J, é igual a delta IJ, isso aqui é o delta de Kronecker, e é I, igual, e W alfa, linha W alfa, é um delta de Dirac de alfa menos alfa linha. Calma aí. Eu acho que essa é uma... Pelo menos eu não peguei muito bem essa diferença. Qual que é a diferença efetiva do delta de Kronecker e o de Dirac? O de Dirac é num espaço contínuo e o de Kronecker Deixa eu escrever a definição do IJ. Delta IJ, ele é o seguinte. Ele é 1C igual a J. Tá. Ele é 0, C diferente de J. Agora, o delta de
alfa, função da delta de alfa, delta de x, delta de x, isso aqui não é exatamente uma função, isso aqui é uma distribuição, no sentido matemático, não é uma função. Até você vai ver porque não é uma função de 2 segundos. Mas, ele vai ser 0, se x diferente de 0, e vai ser infinito se x igual a 0. Não é uma função. Só que ele tem a principal propriedade. A principal propriedade é que a integral disso em todo espaço, caso aqui é menos infinito ou mais infinito, que a gente tem uma dimensão, em dx, delta de x, ela é igual a 1. A principal propriedade dela. É definida da seguinte forma. Você vê isso em cálculo de distribuições mesmo. De distribuições. Então a gente definiu essas coisas aqui, isso aqui é um produto interno. Lembra que isso aqui a gente definiu para ser um produto interno. E... Oi. Ah, não, só mais uma dúvida, assim, meio nada a ver, mas só uma nuancezinha também. O produto interno, tipo, quando você está olhando um conjunto discreto, ele é meio que equivalente à integral da função vezes o complemento dela, não é complexo? Não. Ou isso não é verdade? Calma. Eu vou fazer uma afirmação agora que vai ficar um pouco mais óbvia quando a gente tiver outras representações. Mas, provavelmente, principalmente representação de x, de posição. Mas, isso aqui é um produto interno, como a gente definiu. Uhum. E a gente sabe que cada um desses aqui tem uma relação no nosso espaço F, lembra? Nosso espaço F. Então, ao invés de a gente fazer esse produto interno aqui, nesse espaço abstrato, a gente vai lá e faz o produto interno no nosso espaço F. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma integral em dx, eu vou fazer uma dimensão, de w alfa linha x estrela, lembra? Com produtos internos complexos, w alfa x. Menos infinito, mais infinito. E eu estou dizendo que essa integral aqui dá uma delta em alfa menos alfa. Falei. É isso aqui que eu estou dizendo. Isso aqui é mais infinito. É isso que eu estou dizendo. Tá. É isso. E nesse caso aqui, nesse caso discreto aqui, eles também têm suas representações. Eu vou voltar para aqui para não ficar por aí. Nesse caso aqui, o i, o j. O i e o j vai ser uma integral de dx de menos infinito até mais infinito de ui estrela uj, ui estrela uj, nossa, minha letra foi embora, ui estrela uj, que eu estou dizendo que isso é igual a delta ij. Tipo série de Fourier, sabe? Seno, cosseno. Sim. Tá, acho que entendi agora. É isso que eu estou dizendo. Beleza. Agora a gente vai definir o que é uma base. Uma base, ela é uma base se eu conseguir escrever qualquer psi em termos dessa base. Tá? É a definição de uma base, basicamente. Então, uma base é o seguinte, para todo psi que seja, eu posso escrever ela com uma somatória em i de ci, ui, ou no caso contínuo, o psi vai ser uma integral em d alfa, para todos os d alfas possíveis, daquele negócio, no meu conjunto, de c de alfa, w alfa. Certo? Isso é um pouco indigesto se você nunca trabalhou com coisas contínuas, mas é possível. Beleza. Aí volta igual aqui. Para todo psi, eu tenho que escrever isso. Beleza? Para todo psi, isso é válido. O que a gente quer fazer agora é provar um teorema. E esse teorema eu vou provar que é muito, muito importante. Muito importante. É um teorema que vai dizer o seguinte. Ele é uma base ortonormal, ortonormal já tinha sido antes, mas ele é uma base ortonormal. C e somente C, com a ida e volta, C e somente C. Aí tem os nossos dois casos, né? C e somente C.
somatória em I de UI igual, isso aqui é um operador 1, operador 1 na prática é constante 1, tá? Mas existe uma diferença entre 1 e identidade. Isso aqui, identidade, a gente está lá em F, certo? Identidade está lá em F. Isso aqui é um operador, tipo A, operador. E isso aqui é uma constante, do tipo nome. De fato. Existe uma diferença entre essas três coisas. Normalmente eu tento, apesar de que se você botar um aqui não vai dar muito ruim não. Mas porque. Porque eles são tensores de ordens diferentes, assim, né? Tipo, um é um escalar, o outro é. Não, nada. A ideia é que um é um elemento de epsilon r e outro é uma constante. Tá, ok. Espaços vetoriais. Então, esse aqui é o caso discreto, e o nosso caso contínuo é uma integral de alfa de W alfa tem que ser igual a 1. Eu acho que agora você já viu nossos projetores normalmente. O que eu estou dizendo? Se eu projetasse uma base, se eu pegar os conjuntos da minha base e projetar sobre o subespaço gerado para ela, eu tenho a mesma coisa, não faço nada. Então eu estou pegando o meu psi, projetando sobre o subespaço dessa base aqui, e ela não faz nada. Isso. E se aconteceu com uma base, eu acho que ela é razoavelmente intuitiva, mas isso é muito bom de provar, porque é muito importante. Eu acho que não tem um exercício de quântica que você não faça isso aqui toda hora. Assim, é absurdo. Então, o que a gente tem que provar? A primeira coisa que tem que provar é que base implica relação. Depois a gente vai ter que provar o contrário. Essa relação aqui, eu chamo isso de relação. Depois a gente tem que provar que a relação implica base, então só isso somente ser. Certo? Como que a gente vai provar que a base implica relação? A gente vai partir disso aqui, a gente vai assumir que isso aqui é verdade. E tentar mostrar isso aqui como consequência. Como a gente faz isso? Primeira coisa que a gente pega isso aqui e projeta sobre o J. A gente vai fazer o J, psi, vai ser uma somatória em I, de CI, o J, o I. Certo? Isso aqui é o nosso delta de crônica, então isso aqui é somatória em I, de CI, delta e J. Isso aqui é CJ. Certo? Perfeito. Agora eu vou pegar essa expressão que agora eu tenho para CI ou CJ, basta substituir a variável, e substituir naquela expressão de volta. Certo? Então vai ficar psi é igual a somatória em I. O que é CI? O I, psi. O I, psi. E aí vem o I de novo. Só que lembra, isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Então, esse número pode trocar de ordem com isso aqui. Então, vamos lá. Somatório em I, de UI, psi. Agora eu vou lá e boto isso aqui em evidência. Fico isso aqui em evidência. Somatório em I como um operador. UI, psi. Agora, por comparação, se psi é igual a isso aqui é 1. De boa, né? Uhum. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa para o caso contínuo. O caso contínuo vai ser a mesma coisa. Mas é bom fazer porque o caso contínuo é mais... sempre lasca mais. W alfa linha psi é igual a uma integral de alfa, C de alfa, W alfa linha, W alfa. Isso aqui é integral de D alfa, integral de D alfa, C de alfa, delta de Kronecker, alfa linha menos alfa. Isso aqui dá C de alfa linha. Certo? Agora a gente faz a mesma coisa, substitui de volta ali. Substitui de volta ali. Então vai ficar psi igual a integral de d alfa
deste negócio aqui, então, integral de d alfa, de W alfa psi W alfa. Novamente, isso aqui é uma constante, isso aqui troca com isso aqui. Então isso aqui dá uma integral de d alfa de W alfa. Isso, W alfa. W alfa psi. Perfeito? Agora a gente bota esse operador em evidência. W alfa. W alfa. Isso aqui é psi. Da mesma forma, isso aqui é 1. Quero 1. Certo? Agora tem que provar a volta. O que eu não vou fazer. Mas a volta, quer dizer, dá pra fazer. Mas a volta é basicamente a mesma coisa. Você vai vir daqui, porque se a gente. O que a gente tem que fazer em 2 é partir da relação e mostrar que isso aqui implica a base. Como a gente faz isso? A gente parte de psi é igual a 1 psi. Aí a gente falou isso aqui. Então a gente vem aqui e substitui isso aqui. Então eu não vou fazer. Somatório em I, o I, psi. A gente faz o processo inverso. A gente volta e troca isso aqui por isso aqui. Vai dar a mesma coisa. Tipo, os passos são reversíveis aí. O I, psi. Faltou somatório em I. Vai ficar o I, psi, o I. Que é, isso aqui depende só de I, então isso aqui é somatório em I de CI. E aí, por caso contínuo, é a mesma coisa. Isso é o principal, tipo, todo tipo de exercício que você vai fazer, você vai enfiar uns usando isso aqui para resolver o exercício. E agora que a gente viu isso aqui, eu vou dizer para vocês que existe uma base contínua chamada x. Existe uma base contínua chamada x, para todos os x, tal que isso aqui é válido. X é igual a 1. Certo? Aí eu vou no psi. Aí digamos que eu vou fazer isso aqui. Eu quero fazer essa integral aqui. Eu vou enfiar a relação de fechamento. Isso aqui é chamado de relação de fechamento e relação de completeza. Então isso aqui vai ficar psi x. Eu coloquei aqui no meio. Psi x φ. Isso aqui a gente chama de φ de x. Isso aqui é x psi estrela, certo? Estrela conjugada. Então isso aqui é psi conjugado de x. Isso recupera pra gente o nosso produto interno. Psi estrela de x, φ de x. Isso recupera o produto interno. Isso aí. Foi bastante rápido, mas é isso que eu tinha planejado, se vocês quiserem. A gente ainda não definiu o que é essa base x. Não definiu essa base x ainda. E isso aqui vem um pouco depois. Né? Então, eu acho que a gente chegou nesse problema da base x na última aula. Porque a gente tava com um problema de passar do discreto pro contínuo. Porque eu esqueci de preparar isso. Preparei só pro discreto, que o livro de computação quântica só fala do discreto no começo, assim. E é porque essa base x, ela é infinita, né? Então, e cada valor infinitesimal de x é ortogonal a todos os outros, né? Então, Então, é esse que é o negócio de completar que eu tava falando, e eu acho que é por isso que chama de relação de completude. O espaço de Hilbert, ele... sim, eu vi isso daí na internet quando eu tava... Então, eu acho que chama relação de completude, não sei, achismo meu, mas assim, porque o espaço de Hilbert, ele precisa ser completo, porque, quer dizer, ele tem aquelas duas condições lá para ele ser um espaço de Hilbert, ele é completo e ele tem produto interno, essas condições, não é?
Não, mas o espaço de Hilbert tem aquele negócio da sequência de Couch. Sim. Mas isso quer ser completo. Isso é ser... Mas esse negócio de relação de completeza, ele não diz nada sobre o espaço. A gente já sabe onde está no espaço de Hilbert. Ele não diz absolutamente nada sobre o espaço, aquele espaço de Hilbert, meu Deus. A gente já está nesse espaço. Essa relação de completude, completeza, fechamento, como você quer dizer, ela diz algo que diz sobre o nosso conjunto. Eu disse que a gente tinha... Não é possível. Eu disse que a gente tinha um conjunto. Eu disse que a gente tinha esse conjunto aqui. Eu quero saber se esse conjunto forma uma base. Uhum. Eu monto todos os projetores desse negócio. Uma base ortogonal. Eu monto todos os projetores, eu somo todos os projetores e eu vejo se isso dá operador unitário. Não, sim, mas é porque... Isso não diz nada sobre o espaço. Mas é porque esse conjunto... primeiro, quando você estende ele pra, tipo assim... Porque cada UI desse vai ser, tipo, um elemento da base, não é? Cada UI vai ser, tipo, um vetor da base. Então, quando você estende isso pra, tipo, uma base que ela é infinita, então ela tem infinitos UIs, assim, tipo X... O X ele vai ter infinitos XIs, assim. Esse negócio, ele ainda existe da 1 a probabilidade, não é isso que ele está falando? Isso. E aí, isso, querendo ou não, fala um pouco do espaço que ele tem que viver, porque se existe essa condição, então ele precisa estar num espaço que engloba esse caso que existe essa base infinita que consegue ser integrada. Mas a suposição do espaço. Isso aqui é L2. Sim. Isso aqui é L2. Mas isso aqui a gente nem precisaria... Para isso aqui ser verdade, a gente nem precisa dizer que isso aqui é contínuo. Isso aqui nem precisa ser contínuo. Mas a gente impôs contínuo no espaço F. Sim. Mas isso aqui, quando você vai falar de série de Fourier, você exige L2. Aqui a gente está exigindo L2 de menos infinito que está mais infinito. Toda a reta real. Ou, no caso, que a gente está falando tridimensional, né? Todo volume está exigindo L2. Mas, sei lá, em série de Fourier você pega um intervalo de, sei lá, menos L até L, você vai exigir L2 nesse intervalo aqui. Eu preciso que eu consiga quadrado integrar, preciso pegar essa função, quadrar e poder integrar aqui. Uhum. E é isso, assim. Isso quer dizer que essa relação aqui não diz absolutamente nada sobre o espaço, e sim sobre o conjunto que eu estou trabalhando. Tá, entendi. Ela não diz nada sobre o espaço. Né? Se eu pegar um I, calcular isso aqui e não der 1, quer dizer que simplesmente que isso não é uma base. Sim. É isso. Sim. Quando a gente vê a base ortonormal, se é somente isso. Você está falando de ortonormal, se não for ortonormal, isso aqui não vai. Mas sempre vai ser ortonormal.